Olá, alunos! Sejam bem-vindos a mais uma aula e hoje eu vou falar aí sobre o processo de sexo de descendentes. Na verdade, é uma continuação do conteúdo. A gente estava falando sobre os gametas na aula anterior, estava falando sobre os cromossomos, falamos sobre a questão dos cromossomos sexuais, né? E falei sobre cariótipos, sobre os gametas humanos. Só que hoje a gente vai falar aí de um sistema, na verdade, relacionado à determinação sexual em insetos, que é uma determinação totalmente diferente da dos humanos. Então, a gente tem que entender que a gente utiliza sempre aquela questão de que os humanos têm 46 cromossomos, né? Que é o seu conjunto 2N, os seus gametas vão ter 23, que representa N, só que aqui a gente vai utilizar um sistema totalmente diferente e eu quero que vocês utilizem também como padrão para insetos. Como que funciona esse processo? Tá? Primeiro, o macho, ele produz aí 22 cromossomos autossômicos, tá? Mais o seu cromossomo sexual, X, totalizando 23. Só que o que acontece aqui, gente? Falta o cromossomo sexual Y aí, né? Se você for observar. Só que ele não produz esse cromossomo sexual Y. Aí fica uma confusão na cabeça de vocês, né? Ah, mas como é que ele vai, na verdade, gerar aí um descendente macho? Calma que eu vou explicar para vocês. Até porque eu já expliquei esse assunto na aula anterior. E aí eu vou explicar novamente para reforçar o outro sistema, que é o ZW, que eu vou explicar para vocês mais na frente, que é sobre o sistema de determinação sexual das aves. Então, vamos entender como funciona. Então, o macho produz 22 mais X e a fêmea, no caso aí, produz 22 mais XX. Então, logo o macho vai produzir dois tipos de espermatozoides lá nas gônadazinhas, né? Nos seus testículozinhos. 11 mais X e vai produzir espermatozoides 11. Ou seja, não tem cromossomo sexual. Só vai ter cromossomo autossômico. A fêmea vai produzir somente 11 mais X, tá? Lembrando que para produzir os gametas sempre há redução aí do número de cromossomos, né? Reduz para metade. Você vê aí que 22 dividido por 2 dá, né, pela metade dá 11. Mais o cromossomo sexual. Então, vamos entender aí o mecanismo. Se o espermatozoide 11 mais X fecunda um óvulo 11 mais X, logo nós teremos um zigoto, né, cujo sexo é fêmea, 22 mais XX. Se o espermatozoide, ali o 11, que tá só ele mesmo, fecunda o óvulo da fêmea 11 mais X, logo nós teremos um zigoto do sexo masculino 22 mais X, tá? Então, isso aqui é fácil, é questão de você unir os gametas, somar, e aí você vai ter a determinação sexual desses insetos. Bom, nas aves já acontece o contrário. As fêmeas é que vão ter aí um cromossomo faltando, tá? Por isso que a gente chama de sistema ZW. O macho, ele é Z e Z. Tá, mas o que é Z e Z, professora? Z e Z são os cromossomos sexuais, tá, pessoal? Então, o macho vai produzir 76 cromossomos autossômicos mais os sexuais, ZZ, e a fêmea vai produzir os 76 cromossomos autossômicos mais o Z. Lógico que vai aqui, né, faltar um cromossomo aqui do lado. Por isso que a gente representa pela letra W, tá? Então, no caso aí, nós temos a falta
desse cromossomo sexual já na fêmea. No gafanhoto a gente viu que faltava lá o Yzinho no macho, que falta na fêmea. Tá, mas como é que vai ocorrer esse sistema? O macho vai produzir seus gametas aí, 38 mais E, tá? 38 mais E. Vai ser somente esse tipo. A fêmea vai produzir óvulos 38 mais E e vai produzir óvulos só com 38 autossômicos, ok? Logo, se 38 mais E, que é um espermatozoide, fecunda um óvulo 38 mais E, nós vamos ter um resultado de quanto? 76 mais Z e Z. Ou seja, nós vamos ter aí um zigoto, que no caso vai ser um zigoto do sexo masculino, né? Ou seja, vai ser um macho, uma ave macho. E nós temos aqui um espermatozoide que vai fecundar um óvulo de uma fêmea com 38 cromossomos autossômicos. E aí o que vai acontecer? Quando ocorre isso, é só somar. Vai dar aí 76 mais o Z, tá? O Z veio lá do espermatozoide, tá, pessoal? E logo nós teremos aí uma ave do sexo feminino, ou seja, uma fêmea. Então, pessoal, é basicamente isso, tá? Só você seguir a lógica. Você seguindo a lógica, você consegue entender. Na espécie humana, se o cromossomo Y está presente, a gônada primitiva do embrião transforma-se em testículo. Na ausência desse, forma-se, no caso aí, o ovário. Então, por exemplo, aqui, ó, nós temos um embrião que ainda não está com o sexo pré-determinado, tá? Quando ocorre a pré-determinação do sexo dessa criança, tá? Quando tem a presença lá do cromossomo Y, vai ser menino, né? E aí começa a ocorrer um processo de diferenciação na genitália, vai se formar um pênis aqui no lugar de onde estava esse sexo indefinido. Se tiver X e X nos cromossomos sexuais, vai ser menina. Logo, vai ter aqui a formação do clitóris e vai ter aqui um encolhimento, né? Na abertura ali da vagina e a formação dos lábios daquela genitália, no caso da menina. Definido o tipo de gônada, essa gônada vai produzir hormônios. Geralmente essa produção de hormônios ocorre na puberdade, tanto para as meninas quanto para os meninos. E aí nós temos um processo em que os meninos eles vão ter aí barba, voz mais grossa, desenvolvimento muscular, aumento dos seios e dos quadris nas mulheres. Pessoal, na próxima aula a gente vai falar sobre hermafroditismo. A gente fica por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado da aula e até a próxima.